Tem alguém que não está aceitando a gravação, gente. Pronto? Pronto. Então, vamos começar, tá? Nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema, eu vou abrir aqui a nossa agenda para mostrar para vocês a temática. Só um minutinho. Acho que ele está criando alguma coisa aqui. Só um minuto, gente. Vou deixar logo a pasta aberta. O pessoal está entrando. Pronto, vocês já estão visualizando o planejamento aí da aula. Tá dando sim, professor, para visualizar. Ok? Só entrar aqui pelo meu Siga para acompanhar, porque aí eu consigo ver a apresentação. Esse material aí, esse planejamento está postado lá no Siga. Ele serve tanto como referência para que vocês possam acompanhar as atividades da semana, tá? Ok. Então, aqui a gente tem o planejamento que vai de hoje até o dia 1º. Algumas dessas atividades nós vamos realizar nessa própria aula de hoje. A temática da nossa aula de hoje a gente continua contextualizando a temática da didática e a relação da didática com a educação física. E hoje a gente vai trabalhar com a importância da didática para a formação do professor, tá? Nós temos aí alguns objetivos, nós vamos vivenciar uma dinâmica para relacionar os diferentes sentidos com o ser docente. A gente vai trabalhar hoje com a visualização de algumas imagens, e vocês vão tentar interagir comigo a partir, né, da concepção, ou do que vocês vão conseguir perceber a partir das imagens, tá? Eu explico já já o que é essa atividade. Nós vamos também trabalhar hoje com a importância da didática para a formação do professor, compreender as diferentes inter-relações da didática com o ensino e a aprendizagem e suas características multidimensionais, e para isso a gente vai iniciar com a leitura de um texto, que é Ensinar Não é Transferir Conhecimento. É um texto a partir do livro, né, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. E aí, por fim, a gente vai também, eu vou devolver, na verdade, para vocês, a síntese das respostas do formulário que vocês preencheram, né, onde vocês informaram o que era didática, o que era ensino, o que era educação, o que era aprendizagem. Hoje nós vamos trabalhar 2 conceitos, que é a didática e o ensino. Tá? E aí são as atividades que nós vamos fazer. A primeira delas, vou relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, né? Na aula anterior a gente trabalhou com uma compreensão geral da didática, a gente trabalhou com alguns conceitos que estão atrelados ao desenvolvimento da didática e a importância da didática para a formação do professor e da professora.
Agora, daqui a pouco a gente vai iniciar com a dinâmica que eu falei, que é da imagem. Depois a gente vai ler um texto bem breve, é um texto pequeno, e aí eu vou pedir a ajuda até de vocês, para quem quiser também nos ajudar na leitura. No terceiro momento, a gente vai trabalhar com as respostas que vocês informaram no formulário, eu vou apresentar e fazer relação, né, com a didática. E, por fim, a gente vai estudar aí a partir do trabalho que vocês fizeram, do resumo crítico reflexivo. Eu não consegui ainda ler os trabalhos, né? Vocês tiveram até ontem para entregar, mas eu quero ouvir um pouquinho como é que foi fazer o trabalho, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, tá? Somente 23 pessoas entregaram o trabalho. No último momento, eu vou explicar aqui qual é a nossa próxima leitura, da próxima semana. Eu já disponibilizei o capítulo desse livro, a gente vai ler durante as 2 próximas semanas, na verdade, né? Semana que vem não temos encontro síncrono, vocês vão ter apenas uma atividade para fazer na hora da aula, a partir desse texto, que já vai estar sendo disponibilizado desde hoje. E fora esse texto, vocês têm um outro, que são 3 páginas somente, que é um texto sobre o que é educação, que é a temática que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, não na terça que vem, na outra terça-feira, no dia 7 de junho, tá? E aí, como tarefa, ainda essa semana, ler o capítulo 3, ler o pequeno texto que é educação, vocês vão realizar uma busca, não precisa ser algo muito... não é uma pesquisa efetivamente, mas é uma busca na internet, onde vocês vão conceituar os 2 termos, a partir de autores. Tem que ter uma referência para ensino e para aprendizagem, tá? Vocês podem usar qualquer bibliografia, se tiver, inclusive, algum outro artigo que vocês já tenham trabalhado com algum professor, que defina o que é ensino e o que é aprendizagem, tá? A partir de algum autor ou autora. Okay? Então, essas são as atividades que a gente tem aí para a próxima semana. Ok? E aí, agora, eu vou apresentar aqui para vocês, vou só abrir aqui na semana 3 as imagens. Logo aqui. Só um minuto. Deixa aberto as imagens. Conseguem visualizar? Já, né? Todos estão vendo? Sim, professora. Ok. Então, agora vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu só... Parece que tem uma música aqui. Vocês estão ouvindo uma música aí também? Sim. Pronto. É o seguinte. Vocês vão ter algumas imagens. É importante que vocês possam anotar, tá? Pega um papel aí do lado. Vocês vão anotar para cada imagem uma palavra. Ok? Então, quem não tem, pega aí, ou então anota no próprio celular. Mas é importante que vocês enumerem as imagens, porque depois a gente vai dialogar sobre elas. Então, a primeira imagem já é a que vai aparecer logo em seguida, depois dessa tela inicial, o que eu vejo. Você vai dizer a primeira coisa que você observa na imagem. Eu vou dar um tempo, e aí vocês vão anotar o que é que vocês, em uma palavra, conseguem perceber dessa imagem que vai ser apresentada. Todo mundo entendeu? Entendeu, gente? Professora, Acho que sim. pode repetir para mim, por favor, que eu acabei perdendo aqui a ligação? Sim. Ó, vocês vão anotar para cada imagem que vai ser passada, eu vou passar agora 10 imagens, tá? Para cada imagem, vocês vão anotar uma única palavra. Do que é que você consegue aprender, ou o que é que essa imagem representa para você, ou o que é que você
conseguiu captar a partir do que está sendo colocado aí nessa imagem. Apareceu a imagem, você diz, poxa, isso aí me lembra isso. Ah, essa imagem aí é isso. Então, você vai associar, seja na dimensão afetiva, seja na dimensão realmente cognitiva, seja na dimensão espiritual, o que vier como primeira palavra, você vai fazer esse registro, tá? Então, vamos fazer um teste. Eu vou apresentar a primeira imagem, e aí vocês vão fazer um teste, vão anotar uma palavra. Nessa primeira, vamos fazer assim, vocês não vão anotar, vocês vão falar, tá? Essa não é a primeira, tá, gente? A primeira vai ser a próxima. Pronto. Qual é a primeira palavra que vem? O que é que essa imagem representa aí para vocês? Professora, ela é desfocada mesmo? Ela é desfocada mesmo. Eu já sou míope. Um negócio Oi? assim. Eu já sou míope, com um negócio assim é que eu não enxergo mesmo. Me dá logo um desespero, parece os fios do fone de ouvido Eu embalado, tô que me dá um me ódio. questionando aqui se eu Me sou dá um daltonista. incômodo, professora. Ok, Eu tô muito vamos lá. incomodada. Conseguiram perceber a imagem? Professora, Oi. eu vejo como se fosse mato, muito mato, verde. Também, como se fosse mato mesmo. Tá? Mato. Certo. Quem mais? Ninho. Ninho. Eu pensei numa bola. Emaranhado. Um emaranhado. Ninho. Mato. Um emaranhado de ligas, algo assim. Parece os varal aqui de casa. Quem mais? Confusão. Confusão. Sim. Todo engodado. O Vinícius disse aí, todo engodado. Quem quiser pode escrever também aí no chat, tá? Quem quiser pode escrever. Vocês podem escrever aí. Ninho, todo engodado. Bagunça, professora. Oi? Essa dá a sensação de bagunça. Não entendi. A sensação de bagunça. A sensação de bagunça. Perfeito. Exatamente, sensação de bagunça. Quem mais? Quem ainda não informou nada? Vamos lá, mais alguém? Vamos lá, gente. Mais ninguém? Pronto, então é isso. Vocês agora, ao invés de falar, acho que a gente pode ir falando logo. É melhor, é mais interativo. Eu vou apresentar a imagem, uma ou duas, aí a gente fala do que vocês escrevendo, ok? Então, vou dar continuidade à próxima imagem, tá? Essa foi a primeira imagem. E a segunda? Interior. Já sou. Primeiro só observa, tá? Só observa. Não, só essa. Primeiro só observa. Quem quiser ir escrevendo aí do lado, pode escrever, tá? Vai escrevendo aí do lado. Ok? O que vocês conseguiram ver? Alguém colocou aí um açude do sertão. A Samara. Um açude. O quintal aqui de casa, professor. Como? O interior pela manhã, açude, sertão, a infância. Tem um cachorro. Alguém mais viu o cachorro? Conseguiram, gente, visualizar o cachorro? Lá no meizinho? Não sei, quem visualizou o cachorro foi a Samara.
A Samara disse assim, tem um cachorro, vamos ver onde é. Bem na parede, pronto. Alguém está dizendo que tem um cachorro bem na parede. Quem mais? O cachorro está com sede. Esse lugar aí realmente no interior, mas esse local aí, ele não é um açude. Isso aí é o esgoto da cidade. É para onde vai toda a água que vem da região, né? A água suja que vem da região. Essa foto é lá em Irauçuba, mas não é um rio, não é um açude, é sim um local de dejetos, né? Da água suja. Tá? Vamos lá para a próxima imagem. Aqui. Vamos lá, já podem ir colocando. O que é que essa imagem ela diz para vocês? BR-116. BR-116, vai chover. Viajar. Toró. Uma Temporal gripe. de chuva, céu nublado, viagem, viajar. O que mais? Tempo chuvoso, temporal. Muito bem. O que mais? Alguém viu alguma coisa fora temporal, fora o que alguém colocou aí? Temporal, viagem, tempo chuvoso, viajar. Alguém viu algo diferente? Estrada, viagem, a Caroline falou. Natureza ao lado da estrada, beleza. Ok. Um motoqueiro sem capacete. Eita, como eu vi bem. Não vi, não. Me lembro de quando viajo para a capital, quando vou ouvindo música no carro, a Samara falou. Sim, o motoqueiro ali do lado, verdade, eu não consegui ver o motoqueiro, galera. Eita, que eu tô ruim de... Vou ampliar depois essa foto para ver onde está o motoqueiro. A próxima imagem. E essa imagem, o que é que ela nos diz? Serenidade, vida simples, música, talento, musicista, falta de recurso. Isso aí, Diogo. Diogo já fugiu um pouco, né? Da questão da simplicidade, música, e foi para falta de recurso. O que mais? Pobreza, o pífano, talento em meio à adversidade, pobreza, resiliência. Muito bom. Estão saindo coisas bem diversas. Esperança, simplicidade, refúgio, casa de taipa, criatividade, paz. Que coisa boa, muito bom. Esperança, paz, perfeito. Essa é a imagem 2, tá? Vamos a imagem 2 não, a imagem 3, né? 1, 2, 3, 4. E essa, gente? Vocês conseguem visualizar? Tá dando para ver Golfinhos. bem? Isso. Surf, medo, a Inara disse medo. Belezas da natureza, o Marcílio colocou. Carol disse surf, ondas, adrenalina, realmente. Praia, contato com a natureza. O Diogo colocou onda boa. A Olívia, energia, perigo. Fosse tubarão, hein? Perigo, o que mais? O Lucas Gabriel disse que primeiro pensou que fosse tubarão. Onda diferente, realmente é uma onda bem diferente. Acho que poucas ondas a gente consegue visualizar tanto golfinho, né? Surpresa, força do mar, natureza versus homem, aventura, perfeito. Isso aí. Mais alguém?
Sigamos. E essa, gente? Eu acho linda essa imagem. E essa próxima imagem? A Daniele colocou que era como ela queria estar. O Jeffter, saudade. Relax, folgado, zoológico, status. Eu em Fortaleza. Oi, Eu em Fortaleza todinho, calor dos infernos. muito bom. Vida, refrescante, fim de inverno, soneca, abrigo, off. O que mais, gente? Isso aí, sono, soneca, abrigo, parece saudade do ambiente de origem. Ixi, verdade, verdade. Soneca, sono, ok. Prazer. Muito bem. A próxima, gente. E essa próxima imagem? E aí? Sorte para quem? Acidente, livramento, perfeito, azar, desastre, catástrofe, para quem não foi acertado, exatamente. Beleza, Jeff. Escapou por um triz, menos uma vida. A pedra está descansando. Renascer, inconveniente. Tá descansando no sofá. Muito bom, bom, bom. Essa daí foi boa, boa. Susto, prejuízo. Vai que é uma nova forma de, como é que se diz? Ambientar, né, o espaço. Vai ver que é uma escultura, conceito complexo, muito bom. A arte, o conceito, muito bom. Atração para a cidade deles, pode ser. Pedra para descansar a cabeça. Opa! Perfeito. Vamos lá para a próxima. E essa imagem? O que é que ela apresenta para vocês? Nebulosa. Mágica, Olivia. Criação, colisão, universo, conexão, espaço. Universo unido, algo, infinito, impacto, junção, Professora, conexão. Oi. aí são, para quem assistiu Dragon Ball, isso aí são dois Kamehamehas, né, de alguém disputando a competição no Aí é o espaço. Deus e o Goku, mano, no espaço. É isso aí. Para quem, É o para Deus e o quem, para quem Goku. faz o quê, hein? Joga Pokémon Go? Não, Não, professor, para quem Dragon assistiu Ball. Dragon Ball. Ah, é Dragon Ball. Ah, tá. Uhum. Ei, Lucélia, ele não tá Deus não, viu? Ele tá Super Saiyajin normal. No Torneio do Poder. Ah, Muito bom. Falar nisso, feliz dia do orgulho nerd, galera. Ah, colisão. Ok. Muito bom, gostei dessa do Pokémon, né? Dragon Ball, professor. Ô, Dragon Ball, eu só quero saber do Pokémon, né? Dragon Ball, gente. É a disputa aí. E essa? Já finalizando, hein?
A Samara está vendo um gato. Ela já viu o cachorro, agora está vendo um gato. Primavera, o Marcílio falou. O Jeffter colocou renascimento pacato. Esperando alguém. O Rian colocou arte. O Victor, Parece uma mistura de Umbrella Academy com How I Met Your Mother. a mistura de quê? Duas séries, Umbrella Academy e How I Met Your Mother. Ah, um Umbrella, essa eu sei qual é. Uma mulher grávida com o telefone na mão. Perfeito. Quem mais? Estão perguntando onde está o gato, Samara. Depois você vai ter que dizer aí para o Jeff, a sombra de um gato. A Olivia colocou natureza. Muito bom. Está terminando, acho que faltam só duas. Essa é a penúltima, tá? Fofo, a Olivia colocou. Força, Marcílio falou. Fome, a Olivia. Oportunidade, sobrevivência, captura. Pega o pato, pega o pato, pega o pato. Sobrevivência, 1 segundo. Água gelada. O que mais? Cadeia alimentar, beleza. Amadurecimento, momento exato. Luta pela vida, sobrevivência e cadeia alimentar. O Iago colocou agilidade. Na última, eu não quero que vocês coloquem logo no começo, tá? Essa última imagem agora, vocês vão tentar construir uma pequena história na cabeça de vocês. Vocês não vão informar nada aqui agora. Vocês vão construir uma pequena história. Não falem nada agora, não escreve. Só tenta construir uma história para essa imagem. Pronto, aí vocês já podem colocar assim, construam qual foi a história que veio para vocês dessa imagem. Não o abstrato, tá, Daniele? Mas a história mesmo. O que é que você pode relatar a partir dessa imagem na criação de uma história? O Paulo Eduardo colocou assim, é como se estivesse lavando os alimentos para preparar o almoço. Uma pergunta, né? Capa de um álbum de uma banda. Lembrei do Afunda ou a Boia. Quadro de uma sala de estar. Colocou uma bacia para lavar os legumes e derrubou o tomate para dentro. Legal. Quem mais? Fez uma macarronada com molho de tomate para lavar, joguei o tomate na água. Perfeito. Foi no supermercado e comprou tomate. Ao chegar em casa, jogou na bacia com água para limpar o tomate. Opa! E não pegar Covid. Boa, boa. O Marcílio colocou aqui a representação de uma experiência. Estava fazendo a comida perto da piscina e 2 crianças pegaram para jogar uma na outra e acabou caindo na piscina. 2 colegas estão testando a ação da gravidade em um projétil arremessado em uma piscina. Aí, no caso, o tomate é o projétil em que eles queriam testar
tal ação gravitacional. Muito bom. O que vocês acham que é esse buraco em cima? Buraco, ou o que é essa abertura em cima? Essa abertura aqui, ó. O que vocês acham que é? Dá para ver essa abertura aqui, ó? O tomate entrou na água, certo? Quem mais? Por onde passou o objeto, né, professora, que acabou de Por entrar onde na água. passou o objeto, beleza, quem mais? Só esses? A área de impacto é o vácuo momentâneo, criado pelo tomate perfeito ao atingir a água. O que mais? Não tem erro, tá, gente? Não tem errado e nem certo. É o que vocês podem informar, a história que criaram para vocês. Um aspirador de água que pode estar puxando também o tomate. Isso, ao invés de estar caindo, o objeto pode estar sendo puxado. Ok. E a nossa última imagem. Essa é a nossa última imagem. E aí eu quero que vocês representem aí uma palavra ou uma frase. Capa contra valentões, proteção, defesa, abrigo, cuidado. Caroline colocou cuidado, a Samara abrigo, a Adria defesa. Ou é filho e pai, ou presa e predador. Pode ter um duplo sentido. Procurando Nemo, filho e mãe também. Foi ele ali, pai. Foi ele ali, pai. Como se o pequeno estivesse dizendo. O Lucélio colocou autocuidado. Muito boa a frase, Lucélio. Muito boa. Parece coisa de mãe, o Diogo. Muito bom também, Diogo. O bicho vai pegar. O que mais? Transporte. Natureza selvagem. Tira o olho do meu almoço. Marcelo colocou, tira o olho do meu almoço. Perfeito, gente. Muito bom. Então, essa atividade, vamos parar um pouquinho e a gente vai conversar sobre essa atividade. O que essa atividade tem a ver com o ensino? Ou com a didática? Ou com a didática e o ensino e a aprendizagem? Que são termos que se relacionam. O que vocês acham que essa atividade ela nos ajuda a pensar sobre o ensino? Eu acredito, professora, que... A senhora está me ouvindo, professora? Sim, Jeff. Eu acredito que faz relação com a forma com que cada um vai conseguir aprender um determinado conhecimento diante de um mesmo estímulo. E se cada um aprende de uma forma diferente, a gente tem que perceber também que em um meio, por exemplo, acadêmico ou escolar, cada aluno pode vir a aprender algo de uma forma distinta. Aí ocorre a adequação de uma didática, acredito, a adequação de uma forma de ensinar para que esse aluno possa entender um determinado assunto, mesmo estando em um conjunto. Muito bom. Quem mais? Muito bom. Muito bom. Professora, eu acredito que a gente vê, assim como o Jeff falou, são diferentes pontos de vista que cada um tem e que eles podem contribuir juntos. Apesar deles serem diferentes, são diferentes formas da gente poder trabalhar a partir do ponto de vista de cada um e enriquecer mais ainda o nosso ensino-aprendizado, no caso. Isso, exatamente, isso também. O Diogo colocou assim,
reconhecer que os alunos vão apresentar pontos diferentes sobre algo, e que isso pode agregar no conhecimento de todos, que foi mais ou menos o que o Rian colocou agora, né? O Rian exatamente falou. Que o ensino, ele é também algo que é subjetivo, tanto o ensino quanto a aprendizagem. Né? A gente viu que, para cada imagem, cada um de vocês foi trazendo para a imagem a perspectiva a partir de algum conhecimento anterior de vocês. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que quem nunca viu um tomate, supondo que você nunca viu um tomate, poderia não ter dado a mesma impressão que vocês tiveram, no sentido de dizer, fui ao supermercado, comprei um tomate para fazer uma macarronada, peguei isso para fazer isso. Sempre o tomate apareceu ali como algo que um alimento, né? Mas supondo que fosse um objeto que não é de tanto conhecimento, né? Ou então alguém que não conhece o tomate, possivelmente, né, o tomate não ia ser colocado com esse termo de tomate, né? Mas na dinâmica, por exemplo, foi possível aprender diferentes modos de entender a mesma experiência, vamos dizer assim. Isso, o Rian colocou que as experiências contam muito nos processos de ensino, isso é verdade. Quem mais, gente? Professora, consegue me ouvir? Sim. Creio eu que seja justamente propor inúmeros campos de concepções para os alunos, para que eles não aprendam algo que, de certo modo, é dado de uma forma bem simples, mas que consiga estimular eles a criar novos campos de visões para que eles consigam compreender da melhor forma possível e de diferentes formas. Exatamente, isso também, muito bom, Guilherme. Isso que o Guilherme traz é exatamente essa possibilidade que nós temos de compreender que, num processo de ensino, não é só o professor que ensina, tá? No momento em que eu trago ali, lá no final, aquela última imagem de um peixe com outro peixe dentro da boca, vocês viram que tivemos aí olhares diversos. Alguém falou que poderia ser tanto um peixe que estava já guardando a presa ou protegendo, né, um ente querido, ou o filho, ou algum parente animal, né, vamos dizer assim. Então, vejam que se eu chego aqui como professor, como detentor do poder, detentor do saber, porque quem detém muitas vezes o saber, quer deter também o poder. E aí, essa relação entre o professor que detém o poder e o saber, muitas vezes ele quer instituir a sua autoridade e dizer, ora, isso aqui é um peixe que está querendo comer outro peixe e acabou. Não dá essa liberdade para que os alunos possam usar a sua criatividade e ousar e pensar outras possibilidades ou outros caminhos. Né? Pode ser aí um peixe que está guardando outro peixe, ajudando a passar por uma adversidade no mar, né? Pode ser que com o sentido de proteger aquele peixe, porque ele é menor e ele pode ter mais risco. Pode ser apenas num intuito também de querer guardar para comer depois, né? Exatamente, Iago, isso tem a ver também com a questão da autonomia dos estudantes, de relacionar o que está sendo estudado com as experiências que cada um e cada uma de vocês traz para o processo de aprendizagem. Eu aqui estou tentando ensinar algo. E esse ensino, ele vai ser aprendido por vocês a partir das inúmeras experiências que vocês trazem, que vão se relacionar com o que eu estou aqui buscando compartilhar com vocês, para que vocês possam aprender e até mesmo ampliar, que foi o que o Rian colocou, né, no sentido de que no momento em que alguém viu lá na estrada um motoqueiro sem capacete e que o outro não viu, aí eu, poxa, onde é que está? Ou que a Samara viu o cachorro lá na primeira imagem lá
que não era um açude, que era exatamente um esgoto, né, a céu aberto. Então, essas possibilidades, elas servem exatamente para nos orientar que não há uma única certeza nesse processo de ensino. Não é só o professor que sabe, né? O professor, ele tem que ter, sim, o domínio da matéria e o domínio do que ele vai ensinar. Mas o que ele vai ensinar não necessariamente, né, é compreendido igualmente por todos. Porque cada um de nós trazemos experiências diferentes que vão nos ajudar a compor um quadro diferente para o que está sendo ensinado. Então, essa experiência das imagens, elas mostram exatamente isso, para que quando a gente chegue lá na escola, eu vou ensinar o arremesso no handball, ou o passe de peito no basquete, ou eu vou ensinar uma cambalhota, ou eu vou ensinar os movimentos para estabilizar, para fazer a pirâmide na ginástica, né? Essas habilidades para serem ensinadas, elas precisam também recorrer às experiências anteriores dos alunos. Quanto maior, né, for o acervo motor e as possibilidades que essas crianças, jovens e adolescentes tiveram antes de se deparar com esse conhecimento, maiores serão as possibilidades de sucesso na aprendizagem. Então, o professor, ele precisa procurar exatamente esses caminhos que conduzam às aprendizagens de sucesso. Não sei se vocês conseguiram aprender na nossa atividade do fórum que a Sofia, na verdade, ela estava fingindo que estava machucada para não participar da aula. Ou seja, a aula para ela representava momentos de fracasso, porque ela não conseguia ter uma boa interação com o que estava sendo ensinado. Talvez o professor precisasse ter um pouco mais de cuidado em não ser tão tecnicista, em não procurar ser tão especialista no sentido de fazer a habilidade de uma forma muito perfeita, para que isso não excluísse alguns alunos da aula, como a Sofia, que se sentiu excluída porque não tinha habilidade. Mas, ora, como é que ela vai adquirir habilidade se no momento da aula, nesse momento em que deve-se ter essa experimentação prazerosa, ou como a BNCC diz, né, a Base Nacional Comum Curricular traz, que uma das habilidades é a fruição, ou seja, é se permitir vivenciar com tanto prazer a atividade que o tempo passa e a gente não percebe, não é? Então, isso é a fruição. Então, a fruição é algo que deve estar presente na aula de educação física. Então, como professor, eu tenho que ter a capacidade de conhecer os meus alunos, identificar como é que eles também aprendem, identificar nesse início, né, de cada semestre, de cada ano, cabe ao professor esse momento que é o que a gente chama, né, tanto nos parâmetros curriculares, como nas novas diretrizes, né, que regulamentam aí, né, os currículos, isso é o momento da contextualização, que é o momento em que você vai conhecer a realidade dos alunos, atrelar o conhecimento da disciplina com a realidade na qual eles estão inseridos. Tá? Então, essa atividade agora, de início da disciplina, é exatamente para abrir o nosso olhar, ampliar a nossa compreensão, no sentido de que, como professores, precisamos entender que ensinar não é transferir algo para alguém, que o ensino, ele é algo construído coletivamente, né? E a aprendizagem, ela também se dá nesse momento relacional, em que eu aprendo com o professor, em que eu aprendo com o olhar que os meus colegas da turma, eles vão também dar para esse mesmo objeto que está sendo analisado. Tá? Então, a partir dessa analogia
dessa atividade que a gente fez hoje, a cada aula a gente vai estar fazendo outras atividades para ampliar esse nosso olhar, para nos fazer perceber que, como professores, temos que ter o devido cuidado com os saberes que os estudantes já trazem para as nossas aulas, tá? Então, era mais ou menos o objetivo, né, que rapidamente vocês captaram, né, o Jefta falou muito bem, o Rian falou muito bem, o Guilherme também falou muito bem, o Diogo também contribuiu, então isso é muito importante, é esse olhar que vocês também estão conseguindo aprender para essa mesma atividade. Pode falar, Rian. Então, professora, seria algo do tipo, vou dar uma aula de atletismo na escola, por exemplo, e aí, em vez de eu já ir com todas as regras, todas as provas, todo o procedimento técnico, eu chego lá e pergunto para os alunos o que vocês conhecem. Eu estou perguntando se é isso. Vocês, Sim, eu entendi. O que vocês conhecem de atletismo, o que vocês acham que é isso, por que vocês acham que a regra é dessa forma e não dessa? Seria algo assim para construir com os alunos aquele conhecimento? Isso. A ideia começa por aí. Esse é um ponto essencial. Se você consegue captar isso, já é um ponto importantíssimo. A ideia é exatamente essa. Por quê? Muitas vezes você já chega com tudo pronto. Pode ser que a turma já esteja num nível tal em que eles já conheçam tudo aquilo, ou pode ser que eles desconheçam tudo aquilo. Então, você só vai saber se houver esse contato inicial, nessas aulas iniciais, que é exatamente isso, né? As primeiras aulas, os primeiros contatos do professor com os alunos, é mais no sentido realmente de construir, né, esse conhecimento também por parte do professor da turma. Ou seja, eu preciso compreender o que é que a turma já sabe. Vejam que eu fiz nesse início do semestre com vocês, como se fosse uma anamnese. Eu perguntei, o que é que vocês sabem sobre didática? O que é para vocês ensino? O que é para vocês aprendizagem? O que é ser um bom professor para vocês? Né? Então, essas questões, elas me ajudam a conhecer um pouco mais de vocês, tendo em vista que a gente não está no presencial, né? Eu teria muito mais chances de conhecer vocês presencialmente, porque o contato, ele vai também dizendo muito quem somos, né? Ou dizendo muito como pensamos. Só que, como a gente está nesse momento distante, a gente vai encontrando outras estratégias para estar mais próximo. Mas você captou muito bem, Rian, é exatamente isso. Tá? Ao invés de a gente levar tudo pronto, ter essa aula construída como a aula ideal, que vocês leram, vocês conseguiram ler aí no texto, né, do Walter Bratt e do Caparrós, exatamente algo sobre isso, que utilizem a teoria de forma favorável e não de forma a aprisionar vocês, né? Então, vocês vão construindo ao longo da formação a autonomia, e essa autonomia, claro, ela tem uma relação muito forte com o saber, com o conhecimento científico, mas nada vai tirar também esse momento, esse contato com os alunos, que é um outro conhecimento que os livros jamais vão ser capazes de descrever. Talvez, né, numa linguagem mais artística, numa linguagem que ultrapassa essa linguagem científica, talvez seja possível a gente aprender um pouco mais, tá? Ok? Entender um pouquinho, né, da dinâmica. Então, a cada aula a gente vai estar fazendo aí algumas dinâmicas para abrir, né, possibilidades de que possamos enxergar um outro modus operandi de ensinar, né? Eu posso ensinar anatomia, eu posso ensinar fisiologia, eu posso ensinar filosofia, né, partindo exatamente dos saberes iniciais que os alunos já apresentam. E olhe, gente, que são muitos os saberes que os nossos alunos trazem, tá? Sim, só aqui vocês, se a gente for contar da última aula para cá, então eu também já aprendi muitas coisas nessa relação, né? Tive conhecimentos que com outras turmas eu não teria. Então, esse caráter subjetivo do ensino é algo que, assim, a gente vai percebendo em cada turma que a gente vai se inserindo.
Por isso que a aula, embora muitas vezes elas tenham os mesmos processos, elas acontecem de modo completamente diverso, em uma turma para outra. Tá? Muitas vezes o trato pedagógico, a dinâmica e a construção da aula, ela é até próxima uma da outra. Mas a aula em si, como ela acontece, nunca é da mesma forma. Sempre vocês vão estar percebendo isso no momento da prática. Quando vocês forem para o estágio, por exemplo, é um momento riquíssimo de experimentação. Vocês podem até, nesse momento, né, da formação inicial, fazer esse teste. Cara, eu vou fazer a mesma aula para em quinta A, quinta B, quinta C e quinta D. E aí depois vou descrever como é que foi como é que foi a aula em cada uma dessas turmas. E aí vocês vão ver que temos experiências diferentes em cada uma das turmas, que nunca vai ser igual, tá? É a mesma coisa dessa atividade que eu fiz agora, que sempre tem alguém que vê algo que ninguém nunca viu, né? Nessas imagens todas, né? Sempre tem alguém que nunca viu algo, que alguém viu algo que não foi passado em nenhuma outra turma, né? Então, se eu fosse fazer o registro disso ao longo do tempo, a gente teria aí muitas coisas para discutir, né? E aí o Rian colocou, esses artigos foram uma virada de chave para mim, professor. Eu tinha na cabeça uma aula muito baseada na melhor teoria descoberta até então, em um pensamento muito de que eu atingiria com o tempo uma aula ideal que poderia ser repetida sempre com alto grau de sucesso. É verdade, a gente tem esse ideal, né? Assim como nós também, quando a gente elabora uma aula, quando eu faço todo esse planejamento, pode ser que numa aula ele aconteça. Às vezes é a aula ideal que a gente constrói, mas a aula ideal é aquela que acontece, não é a que a gente constrói, é aquela que vai acontecer com base nas relações. E mesmo assim, quando ela é ruim, que a gente sai da aula muitas vezes e diz assim, poxa, que aula chata hoje, não foi legal, eu queria ter feito de outra forma, essa foi a melhor aula, porque não existe a aula ideal, existe a aula possível, né? E essa aula possível a gente vai sempre tentando melhorar, né? Então, a gente vai aprendendo isso com o tempo. Quando eu comecei a ensinar, eu tinha a aula toda projetada na minha cabeça, então o aluno não podia atrapalhar, ou seja, era a aula ideal para a professora, mas não era a aula ideal para os alunos, né? E com o tempo a gente vai desconstruindo essas concepções, né, de aula ideal, e vai aprendendo que a aula ideal é essa aula que se dá na relação com os alunos. Mas sempre é importante planejar, tá? Mas esse planejamento, ele tem que estar sempre também flexível, para que novos conhecimentos possam ser agregados nessa aula que está planejada. Aí o Gabriel colocou, né, que eu tenho notado muito os nossos professores falando, eu fiz isso semestre passado, mas nesse semestre eu vou tentar algo novo, principalmente nesse ensino EAD. Sim, eu acho que muitas pessoas têm tentado incluir novos processos no EAD, né? E a gente precisa entender que o EAD, ele não é a aula presencial, né? E a gente não pode ficar aqui falando por 2 horas como se a gente estivesse na sala de aula. Se bem que já na sala de aula, o ideal não é ficar falando por 2 horas, né? O bom professor não é aquele que fica falando por 2 horas e os alunos apenas ouvindo, né? Mas é exatamente essa capacidade que a gente tem de criar esses momentos de participação da turma em prol da construção do conhecimento, né, da aula, que é muito mais difícil no modo EAD. Assim, eu tenho sentido muito mais dificuldade nesse formato do que na sala de aula, porque eu consigo fazer muitas dinâmicas na sala de aula, que aqui eu não posso entregar um papel para vocês, eu não posso trazer uma imagem impressa para entregar, né? Então, tem muitas coisas que eu não posso colocar uma música, virar as cadeiras, pedir para que vocês experimentem algo de um modo diferente, porque a gente não está no mesmo espaço. Então, a gente vai lidando com o que tem, mas a gente tem melhorado o quê? Melhora as agendas, que é a forma que vocês têm para construir, para seguir aí a semana, a gente melhora os slides, né, trazendo mais informações que talvez na sala
como a gente vai falar mais, a gente não precisasse de tanta informação nos slides, e por aí vai. A gente vai falando um pouco mais ao longo do semestre. Tá? Vou passar agora aqui para vocês a leitura do texto. Aliás, antes da leitura do texto, eu vou deixar o texto para fechar. Eu vou compartilhar logo aqui com vocês as concepções que vocês apresentaram sobre didática, que eu achei, assim, muito bom, assim, hoje eu vou trabalhar com as duas que vocês responderam, que é a didática e o ensino. Alguém quer falar alguma coisa ainda dessa primeira atividade? Pronto, cadê nós? E concepções prévias sobre... Esse aqui eu já coloquei no Siga também para vocês. Tá? Então, aí nós temos as concepções prévias. O que é didática? O que é ensinar? Sim, vocês trouxeram coisas muito boas, trouxeram definições que estão muito próximas também da literatura. E aí eu queria começar com algo que está no nosso texto da aula, dessa aula, aliás, da aula passada, né? Que é o texto do Caparrós e do Brat. Ele diz assim: o professor que não leva a sério sua formação, que não estuda, que não se esforça para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. O que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Para mim, essa é a passagem que me chama muito a atenção, né? Que ela vai falar exatamente, assim, da importância que temos que dar aos nossos processos formativos, que temos que dar a esse momento de nos qualificarmos profissionalmente, porque a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Não é a autoridade no professor, ela não se dá em ele ficar informando o que sabe, mas sim em ele demonstrar nas suas ações, né, no seu fazer pedagógico, na sua relação com a turma, o conhecimento, né, e ele aprender também junto com essa turma, e não apenas ser o detentor e aquele que acha que sabe tudo. Então, essa parte do texto, acho que é já lá no finalzinho, ela me chama muito a atenção, e assim, é algo que eu procuro sempre relembrar, né, de que eu tenho que estar sempre investindo na minha formação, que formação não é algo que é passageiro, não é algo que é pontual, né? Não está agora só nesse momento. Vocês estão na formação inicial, mas a formação ela é um contínuo, né? Ela vai sendo progressiva. Então, era só para começar com essa reflexão, e aí depois vocês também podem dizer qual foi a citação do texto, ou qual foi o aprendizado mais importante que vocês conseguiram retirar da leitura do texto. E aí, essa anamnese inicial, ela foi feita do período de 10 a dia 15 de maio, ela contou com 26 estudantes da disciplina, nós somos 34 matriculados, então responderam ao formulário 76%, a gente teve uma participação boa, né, levando em consideração o pouco tempo, temos aí 5 dias, a gente teve uma boa participação. E aí, nós tivemos exatamente 3 categorias que nos informam aí o que é a didática. Das 26 respostas, eu consegui agrupar 11 delas em torno da didática é repassar, transferir, transmitir o conhecimento, passar o conhecimento para os alunos. 11 alunos informaram isso. 10 alunos informaram que a didática é a didática como forma de ensinar. 10 pessoas. E 6 alunos informaram que a didática como forma de abordar o conteúdo. Eu acho que tem uma a mais aqui, 10, aqui.
Foram 27, gente, viu? Foram 27, foram 26, não. 11, 16, com 6, 21, 27, exatamente. Então, essas foram as categorias que mais saíram. Didática é repassar, transferir e transmitir conhecimento. Didática é como forma de ensinar. E a didática como forma de abordar o conteúdo, que é diferente de ensinar. E aí são algumas citações, né? Eu vou já apresentar as citações de vocês. Aí, vou apresentar a primeira categoria, que é a didática é repassar, transferir, transmitir o conhecimento e passar o conhecimento para os alunos. Coloco uma imagem aí mais para a gente pensar um pouquinho, né, que a didática aí como transferir, eu estou transferindo conhecimento de um para o outro, tá? E aí a gente tem o que vocês escreveram. Didática é saber ensinar, conseguir transmitir o conhecimento da melhor forma possível para o público que tiver. Como didática é como repassar da melhor forma possível o conhecimento para os alunos. É a forma de passar o conhecimento para o outro. Como ensinar, como realizar isso na prática. Então, vejam que essas frases que aparecem aqui do lado, todas são construções de vocês. Eu não coloquei o nome porque eu não pedi autorização a vocês, tá? Então, eu deixei sem a utilização, sem a identificação, porque eu não tinha pedido autorização de vocês para isso. Ainda, nessa mesma categoria, foi informado que é uma forma sistematizada e organizada de transmissão do conhecimento e das informações. São formas de repassar um conteúdo aos alunos, de maneira que diversos fatores podem interferir nessa relação, e é uma forma de passar o conhecimento para o outro, como ensinar, como realizar. Na segunda categoria, que vem a didática como forma de ensinar, não mais como transmitir conhecimento, mas como uma forma de ensinar. A gente vê aí duas imagens, né, um professor ajudando o aluno, né, no sentido de olhar adiante, e um professor multitarefa, né, procurando aí diferentes formas de ensinar. E aí a gente tem aí, acredito que sejam as diretrizes usadas pelo mentor, aí já colocaram o professor como um mentor na formação do seu aprendiz. É uma forma de ensinar, a forma como tentamos ensinar aos alunos, as estratégias que o professor pode ter, é um modo de como ensinar algo ao aluno. E aí essas duas também nos informaram o seguinte: didática são as formas de ensinar, as diferentes metodologias que podem ser aplicadas no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, não somente centrado no professor, mas relações de troca de conhecimento de estudantes e professores. Aí já ampliou um pouquinho mais, né? E o outro aluno disse assim: a capacidade de proporcionar ao aluno um caminho rumo ao entendimento e à compreensão de uma determinada temática e assunto, usando-se de adequações de sua respectiva realidade para isso. Aqui também, vocês vejam que já incluiu o conhecimento da realidade para aqueles que vamos ensinar. A última categoria, que é a didática como forma de abordar o conteúdo, somente 6 alunos informaram, é a forma como se aborda algum conteúdo, conhecimento a ser ensinado a alguém, e seria a forma como o professor aplica o seu plano de ensino, ou seja, como ele aborda o ensino para o aluno. A didática consiste em práticas pedagógicas de grande importância para a construção de conhecimentos, pois auxilia no ensino e aprendizagem dos alunos. Vejam aí também, né, diferentes formas de abordar, a imagem aí também traz um pouco isso, brinca um pouco com isso nas diferentes abordagens. E por último, como eu abordo um determinado conhecimento para o outro, aí, ó, alguém está ensinando, dizendo que é uma raquete, aí a outra está aprendendo como se fosse aí, eu nem sei que imagenzinha é essa aí, acho que é um sapinho, não sei que objeto que é isso, mas é como se eu estivesse ensinando quadrado e o outro está aprendendo que é redondo, né, só para fazer uma analogia. É utilizar a bagagem acadêmica com excelência. Acredito que a didática vá além de uma fala agradável, por transmitir um conteúdo exibido de forma clara aos alunos. Então, gente, vejam que vocês conseguiram. Se a gente for fazer uma relação com o que está no texto, né,
Muitos de vocês já trazem algumas relações com o que está lá proposto, de uma didática numa perspectiva mais crítica. A gente tem aqui alguns elementos de uma didática ainda muito tradicional e de uma didática também muito voltada para a questão que a gente vai ver um pouco mais na dimensão do ensino, para a visão romântica também da didática, de que ela vai resolver os nossos problemas, né? Então, foi muito importante essa atividade de anamnese, porque ela me dá indícios, né, de que a gente tem já uma compreensão e uma leitura crítica, né, da didática e do processo de ensino. E eu confesso que eu fiquei muito feliz com o resultado, né, da atividade, e também com relação ao ensino. Vocês disseram o seguinte: o que é ensinar? Aqui eu não consegui agrupar, né, tantos, porque nós tivemos algumas categorias que não se encaixaram muito, mas aquela que se sobressaiu mais foi a didática como o ensino, né? O que é ensinar? Ensinar é repassar, passar, transferir o conhecimento ou conteúdo. 16 alunos colocaram que ensinar é repassar algo. 3 alunos colocaram que é compartilhar o conhecimento. 2 estudantes colocaram que é mediar ou contribuir para o conhecimento do outro. E aí, um aluno em cada uma das 3 categorias, né? Apresentar a cultura para o aluno é um gesto de amor, é instruir alguém para obter êxito, né? Então, já ficou um pouco mais diluído, né? O que é o processo de ensinar. Aí aqui tem algumas falas que mostram um pouco isso. Na questão da transferência, é importante que a gente visualize aí as imagens, né? Uma primeira imagem, o professor está querendo colocar o conhecimento na cabeça do aluno, como se conhecimento fosse algo que a gente vai transferir. Se você não tem nenhuma relação direta com o objeto de conhecimento que está sendo ensinado, vai ficar muito mais difícil de você assimilar. Então, você vai precisar de um esforço maior para assimilar. Tá? E aí, nessa categoria de repassar, ou passar, ou transferir o conhecimento, um aluno colocou que é repassar um conteúdo, o outro é repassar um conhecimento, ensinar é transferir conhecimento, é conseguir passar seus conhecimentos a outras pessoas, é disseminar, passar informação para outras pessoas a fim de educar, de acordo com aquele padrão social. Aqui é uma perspectiva um pouco mais tradicional, né? Porque quando a gente fala de educar pessoas de acordo com aquele padrão social, implica que, possivelmente, nós poderemos ter essa elevação, né, vamos dizer assim. E a gente já viu que hoje a gente já tem várias teorias, vamos dizer assim, né, que falam também da escola como reprodutora, mas a escola também como o seu potencial transformador. Então, ela pode também ter esse caráter, tanto de reproduzir como de transformar. E vocês vão encontrar isso no texto de educação que eu deixei no Siga para vocês, tá? Como compartilhar conhecimento? 3 alunos informaram, que é como uma analogia, achei muito bacana essa analogia, é como diante de um longo caminho a ser percorrido, segurar na mão de um aluno e caminhar ao seu lado. Em alguns momentos, tendo de soltar sua mão para que ele resolva problemas por conta própria, mas ainda assim, tornando a segurá-la para que, mesmo que tropece, não caia, estando o educador ao seu lado. Então, achei muito bacana essa concepção, né, de compartilhar aí o conhecimento. E um outro aluno colocou que é compartilhar o conhecimento, desenvolver potencialidade e dividir saberes, e é doar-se, né? Um outro grupo de alunos, 2 alunos colocaram que é mediar, contribuir para o conhecimento, que é ser um mediador do conhecimento de alguém. Isso aqui está numa perspectiva mais escola novista, a gente vai ver aqui na didática que tem a teoria escola novista, que é exatamente essa teoria que vê o professor como o mediador e o aluno como centro do processo. Ensinar é a possibilidade de contribuir com o processo pelo qual o indivíduo passa a fim de se tornar
alguém pleno de suas capacidades, habilidades e potencialidades. Então, a gente vai observar que cada uma das concepções aqui, a gente vai retomar ao longo de toda a disciplina, tá? Fazendo sempre pontes. E aí, como educação como gesto de, ou ensino como gesto de amor, instruir alguém para obter êxito, apresentar a cultura. Ensinar é a maneira de instruir alguém para obter êxito em um determinado objetivo. Ensinar é um gesto de amor. Eu poderia dizer também que é um dom. Assim, há muitas controvérsias em relação a isso, né? Há vários autores que dizem que ensinar não é um dom, que ser professor é uma profissão, é um ato profissional, porque exige estudo, exige rigor, exige metodologia, e não é algo divino que vem e a gente simplesmente desenvolve. Agora, realmente, alguns professores conseguem ter algumas qualidades que o qualificam melhor do que outros. Isso é verdade, né? Mas, ainda assim, esse professor que tem essas qualidades, ele precisa ter domínio do conhecimento, ele precisa saber planejar, saber organizar, sistematizar, ele precisa saber o tempo necessário para a aprendizagem, né, e, portanto, para o ensino. Então, exige aí exatamente formação. Porque quando eu digo que ensinar é também essa questão do dom, é como se a gente não precisasse desse momento da formação inicial, né? Mas não está errado. Vejam que tudo que vocês colocaram, nenhuma dessas definições está errada, porque nós vamos encontrar, ao longo do percurso histórico da didática, esses vários momentos que vocês colocaram aqui na fala de vocês, tá? Então, não está errado. Não posso dizer que, como professor, transfiro conhecimento. Eu apenas apresento a cultura para os alunos. Como cultura, entendo que é tudo o que o homem modificou. E o ensinar, para mim, é isso, apresentar a cultura para o aluno. Então, essa aqui é uma perspectiva também que está atrelada a uma dinâmica crítica da educação física, ou da educação, né, quer dizer que a gente não está falando em educação física aqui. E aí eu volto a dizer, todas as concepções trazidas, elas são corretas, porque elas vão representar exatamente um momento histórico de desenvolvimento da didática e dos processos de ensino. E aí eu vou fazer a ponte com a nossa última tarefa, que ensinar não é transferir conhecimento, e sim criar as possibilidades de apreensão. Ok? E aí, agora... Cadê nós? Cadê vocês? Cadê vocês? A vê-los. Eu vou agora abrir o texto. Eu vou repousar a minha voz e vocês vão me ajudar na leitura. Alguma pergunta sobre a apresentação que eu fiz a partir das falas de vocês, do formulário que vocês preencheram? Nós vamos trabalhar, gente, com todas as outras definições, tá? A gente vai trabalhar ainda com a definição de aprendizagem, com... tem outra concepção lá. Uma experiência inovadora, né, que vocês acham que algum professor teve, nós vamos trabalhar com todas, uma a cada momento. Alguma pergunta? O GFT disse que não. Se bem que já faz um tempinho. Ok. E aí, então, nós vamos para este outro momento, que é ler coletivamente o texto. Já está aparecendo aí? Está, né? Está? Tá sim, professor. Pronto. Então, ensinar não é transferir conhecimento. Esse texto é um texto que está no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. É um livro de Paulo Freire, que é muito interessante. Eu sugiro que quem gostar e quem quiser ler, é um livro que todo educador deveria ler. Ele traz várias reflexões importantes para que a gente possa pensar acerca da profissão, né, e acerca do ser educador, tá? Eu queria que alguém começasse a ler aí para a gente.
primeira parte. Acho que eu posso começar, professora. Pronto. Ensinar não é transferir conhecimento. As considerações ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramentos de um primeiro saber inicialmente apontado como necessário à formação docente, numa perspectiva progressista. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições. Um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não a de transferir conhecimento. Perfeito. Todo mundo sabe o que é uma perspectiva progressista? A senhora pode dar uma elucidaçãozinha, professora, sobre? Pronto, mas vamos ver se alguém sabe, Jeffter. Tá bom. Alguém pode me ajudar? O que seria uma perspectiva progressista? Ele está falando aí de um certo professor, certo? De um educador e de um professor progressista. Alguém pode me ajudar? Ajudar o Jeffter também a entender? O que difere, por exemplo, um professor numa perspectiva progressista de um professor numa perspectiva tradicional ou reprodutivista? Porque você tem o progressista, tem o reprodutivista, certo? O que difere um de outro? Nós não vamos aprofundar, é só para a gente entender inicialmente. Professora, tem a ver com a questão de aprendizagem cooperativa? Tem a ver, exato, pode também ter a ver com isso. Entendi, acho que eu tô entendendo. Fale um pouco mais. Porque, tipo, eu já tive a oportunidade de ver algumas aulas de aprendizagem cooperativa em prática. Aí, tipo, nas aulas de aprendizagem cooperativa, não era o professor o único detentor do que ele tinha para ser aprendido na aula em si, como a senhora falou um tempo atrás. Okay. Era como se fosse, vamos supor que tem uma sala de aula, aí tem um conteúdo de filosofia para aprender. Aí é como se o professor dividisse a sala em 5 grupos. Cada grupo ficaria responsável por aprender uma parte em específico de um determinado capítulo de um livro, vamos supor. Aí, depois de um tempo que eles estavam ali focados em aprender aquilo, haveria uma forma de exposição do que cada um aprendeu. Daí ao ponto que um expõe o que aprende, o outro também expõe o que aprende e aprende com o que também foi exposto anteriormente. Sim. Isso seria progressista? Sim. Qualifica um professor numa perspectiva progressista. Entendi. É aquele professor que eu acho que o Diogo colocou bem aí. Foi. Tanto a Daniela colocou que a forma de abordar o conhecimento, exatamente. A forma de abordar o conhecimento, ele pode implicar uma perspectiva reprodutivista ou uma perspectiva progressista. Ou, como o Diogo também colocou, o progressista parte de um ponto, levando em consideração como a turma está. Foi uma pergunta, mas eu vou dizer que é uma afirmação. Exatamente. O professor, na perspectiva progressista, ele leva em conta a realidade dos alunos, ele não apenas chega como o detentor do conhecimento e transfere tudo aquilo para os alunos, né? Ele faz com que, como o exemplo que você deu, na aprendizagem cooperativa, os alunos compreendam que ensinar e aprender é algo relacional, que faz parte das relações, e que todos nós sabemos alguma coisa e ensinamos alguma coisa a alguém. Então, tem a ver exatamente também com essa dimensão, por isso que se chama progressista, que ele não tem o caráter apenas de reproduzir ou de manter da forma como está. Ele tem sempre essa intenção de melhorar, né, de fazer com que os alunos eles consigam ter autonomia nos seus processos de ensino e no sentido de aprender,
aprender a questionar, né, e não utilizar o diálogo no momento do ensino. Tem a questão da politicidade também da educação. Então, são algumas características que a gente vai aprender, tá? Nas teorias críticas, a gente vai falar do professor progressista. E nas teorias tradicionais, a gente vai falar do professor reprodutivista. Mas é só para que vocês compreendam aí, né, onde é que está, só alguns termos, por enquanto. Alguém levantou a mão? Fui eu, professora. Pronto, Daniela. A senhora falou aí alguma coisa com relação à politização da educação, foi? Isso. O que seria isso? O que é a politização da educação? É o professor que não é alheio à realidade, né? Por exemplo, no momento em que eu levo em conta uma temática da violência escolar, em que eu não deixo isso passar despercebido, em que eu discuto com meus alunos sobre a violência escolar, sobre a violência familiar. Então, eu estou tomando uma posição. Ou no momento em que eu não permito que práticas racistas estejam presentes na minha aula. Essa é uma tomada de posição política a favor de alguém e contra alguém. Deu para entender? Deu. Então, isso é algo defendido nessa realidade da pedagogia progressista. Isso. O professor progressista, ele é um professor que tem a politicidade inserida no seu ato de ensinar. Não é a política, tá? Não é no sentido de defender o partido político A ou B, não é isso. Mas é defender os direitos, né, vamos dizer assim, dos oprimidos, né, daqueles que são excluídos socialmente, como os negros, LGBT, trazer essas temáticas da violência para a sala de aula, entendeu? Certo. E assim, como está sendo tratado aí um dos livros, dos mais famosos livros do Paulo Freire, né? Tem a Pedagogia do Oprimido e esse Pedagogia da Autonomia, que, salvo engano, foi o que ele publicou pouco antes de morrer. Isso, foi em 96. Isso, foi. Aí ele morreu em 77, foi? Não, 97. 97, exatamente. Sim, pois é. Aí, então, já que é dele, né, o livro, eu posso dizer que ele seria um dos grandes cabeças da educação do Brasil? Progressista? Da pedagogia? Não, da educação do Brasil, o maior referencial, assim, digamos, intelectual da educação do Brasil atualmente, seria ele? Assim, tem vários, né? Ele é um dos, dentro dessa perspectiva progressista, ele foi um dos autores que, no seu tempo, ele foi um visionário para aquilo que ele estava desenvolvendo num período extremamente caótico no país. Então, ele é, sim, considerado, né, um grande nome, não só no Brasil, mas no mundo, porque o livro dele, ele foi traduzido para mais de 120 países, o Pedagogia do Oprimido. Sim. E ele é um livro de referência em várias universidades no mundo todo. Então, assim, no Brasil, ele não é tão reconhecido como esse grande educador, mas ele é, sim, mundialmente, né, conhecido como um educador que criou uma teoria muito voltada para o que o Fiore vai chamar dos esfarrapados desse mundo. Tá? Mas, infelizmente, no Brasil, o Paulo Freire ele não tem tanto reconhecimento como ele tem mundialmente. Tá certo. Por exemplo, tem escolas na Austrália, nas escolas da educação básica, que utilizam o pedagogia da autonomia para os alunos. Quando no Brasil, às vezes, você forma o professor e ele sequer vai ouvir falar de Paulo Freire. Tá. Infelizmente, é uma realidade bem diferente. Mas ele é, sim, um dos grandes mentores progressistas da educação no Brasil. Certo, era só para confirmar isso mesmo. Pronto. E aí vão, então, com quem segue? Quem lê para mim? É preciso insistir. Vamos, gente, quem lê? É só para ler, não é para comentar, não. Bora, galera. Somos 28, ninguém quer Bora ler. lá, professora. Vamos lá, professora. Vamos. Pronto, Rocha. Arrocha. Vamos ler, vai. Preciso insistir, este saber necessário ao professor.
que ensinar não é transferir conhecimento, não apenas precisa ser aprendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser, ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente testemunhado, vivido. Perfeito. Quem mais? Veja, então ele está dizendo aí que não é só o professor que precisa entender isso. Os alunos também precisam entender. Os educandos também precisam entender que eles não são ali depósitos, que eles não estão ali para receber conhecimento, para receber conteúdo, tá? Quem mais? Eu posso ler, professora? Claro, vamos lá. Como professor no curso de formação docente, não posso esgotar minha prática discussando sobre a teoria da não extensão do conhecimento. Não posso apenas falar bonito sobre as razões ontológicas, epistemológicas e políticas de teoria. O meu discurso sobre a teoria deve ser exemplo concreto, prático da teoria, sua encarnação ao falar da construção do... Tem mais alguma ao falar da construção do conhecimento, criticando sua extensão, já devo estar envolvido nela. E nela, a construção estar envolvendo os alunos. Exatamente. Quem mais? Vamos lá, professor. Vai lá, Lucélio. Fora disso, me emaranho na rede das contradições em que meu testemunho inautêntico perde eficácia. Me torno tão fácil quanto quem pretende estimular o clima democrático na escola por meios e caminhos autoritários, perdão. Tão fingido quanto quem diz combater o racismo, mas, perguntado se conhece Mandela... Madalena. Perdão, professor, que eu estou lendo no celular. Tranquilo. Madalena diz, conheço-a, é negra, mas é competente e decente. Jamais ouvi ninguém dizer que conhece Célia, que é loura, de olhos azuis, mas é competente e decente. No discurso perfilador de Madalena, negra, cabe a conjunção adversativa mas. No que contorna Célia, loura de olhos azuis, a conjunção adversativa é um não senso. A compreensão do papel das conjunções que, ligando sentenças entre si, impregnam a relação que estabelecem de certo sentido. O de causalidade. Falo porque recuso o silêncio. O de adversidade. Tentaram dominá-lo, mas não conseguiram. O de finalidade. Pedro lutou para que ficasse clara a sua posição. O de integração. Pedro sabia que ela voltaria. Não é o suficiente para explicar o uso da adversativa, mas, na relação entre a sentença Madalena é negra e... Cadê? E Madalena... Isso. E Madalena é competente e decente. Pronto. A conjunção mas, aí, implica um juízo falso, ideológico. Sendo negra, espera-se que Madalena nem seja competente nem decente. Ao reconhecer-se, porém, sua decência e sua competência, a conjunção mas se tornou indispensável. No caso de Célia, é um disparate que, sendo loura de olhos azuis, não seja competente e decente. Daí o não senso da adversativa. A razão é ideológica e não gramatical. Vocês conseguiram entender o discurso que ele fez aqui nesse pequeno trecho? O professor Paulo Freire, ele além de escritor, educador, advogado, ele era professor de língua portuguesa. Por isso que ele fala aí, ele dá um exemplo tão complexo sobre a utilização da conjunção mais, né? Mas, que aí foi o que ele quis retratar e trazer
uma perspectiva que é ideológica e não gramatical. E eu coloquei na aula passada que por isso que era importante que a gente utilizasse corretamente, muitas vezes, os termos, para que realmente, na nossa fala, ficasse explícito o que a gente realmente pensa sobre algo, né? Que, por exemplo, ensinar não é transferir, mas ensinar é compartilhar ou é criar condições para isso. Então, ele traz aí nesse longo parágrafo, né? Não é pequeno, é um longo parágrafo, uma explicação para que fique muito claro, né, de quando a gente utiliza determinados termos, tá? Então, é mais para pontuar e trazer aí o que, acho que foi a Daniela que perguntou, sobre a questão da politicidade. Isso é um exemplo da politicidade na educação, tá? Pensar certo e saber que ensinar não é transferir conhecimento é fundamentalmente pensar certo. É uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que temos de assumir diante de outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante nós mesmos. É difícil não porque pensar certo seja a forma própria de pensar dos santos e de anjos e a que nós, arrogantemente, aspirássemos. É difícil, entre outras coisas, pela vigilância constante que temos de exercer sobre nós próprios para evitar os simplismos, as facilidades, as incoerências grosseiras. É difícil porque nem sempre temos o valor indispensável para não permitir que a raiva que podemos ter de alguém vire raivosidade que gera um pensar errado e falso. Por mais que me desagrade uma pessoa, não posso menosprezá-la com um discurso em que, cheio de mim mesmo, decreto sua incompetência absoluta. Discurso em que, cheio de mim mesmo, trato-a com desdém, do alto de minha falsa superioridade. A mim, não me dá raiva, mas pena, quando pessoas assim raivosas, arvoradas em figuras de gênio, me minimizam e destratam. É cansativo, por exemplo, viver a humildade, condição sine qua non do pensar certo, de que nos faz proclamar o nosso próprio equívoco, que nos faz reconhecer e anunciar a superação que sofremos. O clima do pensar certo não tem nada a ver com o das fórmulas pré-estabelecidas, mas seria a negação do pensar certo se pretendêssemos forjá-lo na atmosfera da licenciosidade ou do espontaneísmo. Sem rigorosidade metódica, não há pensar certo. Então, aqui, nesse trecho, né, nesse pequeno capítulo, esse é um capítulo do livro do Pedagogia da Autonomia, que é a primeira parte do capítulo Ensinar não é transferir conhecimento. Paulo Freire traz aí alguns conceitos fundamentais para o professor. O primeiro é essa compreensão de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e a sua criação junto com os alunos. Os alunos também precisam compreender isso. Ele traz um outro aspecto, que é a politicidade do ato de educar, né? E traz um último, que é estarmos sempre atentos, né, nessa perspectiva de que ensinar como não transferir conhecimento é algo muito difícil, não é fácil, porque a gente está sempre envolto dentro de um sistema de educação no qual as pessoas, né, para transferir conhecimento é muito mais fácil do que você criar essas condições, do que utilizar a criatividade, do que estimular a autonomia, do que potencializar a construção coletiva. É muito mais fácil para o professor chegar à aula pronta. Aqui, só um minutinho, para minimizar aqui um microfone, tá ligado? Então, vejam que quando ele coloca essa última parte em que é difícil, é porque realmente nós temos que estar constantemente nessa vigilância. Como eu, no momento em que eu preparo uma aula, eu quero, né, ter sempre essa capacidade de, junto com a minha turma, produzir o conhecimento, mas encontrar essas estratégias, potencializar o diálogo, né, isso é algo que demora a acontecer na turma, porque nós não fomos educados assim.
Nós viemos de uma educação em que nós estamos acumulando conhecimento ao longo do tempo, mas a gente não pensa, a gente não reflete sobre eles. Então, essa mudança, ela também é algo muito difícil, em que a gente muitas vezes não acredita na nossa capacidade de simplesmente expor o que a gente pensa. Quando vocês viram que tudo que vocês escreveram sobre a didática, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, nada disso é errado. Tudo está correto, mas ele está correto dentro de determinados períodos e dentro de determinadas instâncias. Mas muitas vezes a gente tem medo de se expor. Por quê? Porque a exposição, ela vem na medida em que eu tenho que ter o domínio de algo para poder me expor, né? Então, essa desconstrução, ela é algo também muito difícil dentro dos processos de ensino. O ser professor, ele requer essa vigilância constante, esse olhar para si, essa reflexão constante sobre si mesmo, tá? Como já deu tempo, eu acho que hoje a gente vai ficar por aqui. Eu acho que foi muita coisa, muitas informações, e o objetivo nosso aqui não é estar passando informações, mas é que a gente possa, né, a cada terça-feira, procurar falar um pouco sobre as leituras dos textos, né? Hoje eu tentei abordar um pouquinho cada um deles, e em algumas aulas a gente vai ler também, até mesmo para que a gente fique pensando sobre isso ao longo da semana, para que a gente fique refletindo, tá? Mas, em geral, a nossa aula vai ter esse tempo, até no máximo 2 horas. Alguma pergunta? É para colocar o nome, professora? Pronto, isso, eu ia escrever isso, Micaela. Aí eu vou pedir para que vocês, então, coloquem o nome e a matrícula, tá bom? E aí, quem for colocando e já quiser ir saindo, eu vou parar a gravação. Foi muito bom estar com vocês hoje. Amém,